Boa tarde, crianças. Vamos para a correção da atividade de geografia, páginas 40 e 41, certo? Ruas e caminhos do nosso dia a dia. Então, gente, observem a imagem aqui, né, das duas páginas, da página 40 e 41, e observem um pouco esta paisagem, né? Essa paisagem, ela é conhecida para vocês? O que é que vocês acham? Que essa paisagem, vocês já viram a paisagem assim? Ou vocês já moraram em um lugar parecido como esse? Gente, essa cidade aí, essa paisagem que vocês estão vendo aí no livro, ela é do município de Ouro Preto, Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2015. Então, Minas Gerais, né, ela tem essas casas com esse modelo arquitetônico. Por quê? Porque ela foi fundada na época do Brasil colônia, né? Ela foi criada, essas casas assim, esse modelo arquitetônico, eles foram criados há mais de 200 anos, né? Ou até mais, pelos colonizadores, né? E principalmente pelas pessoas que vieram em busca do ouro, né? Que Minas Gerais ofereciam. Então, por isso que a cidade se chama Minas, a cidade se chama Ouro Preto, em Minas Gerais. Ouro Preto, né? Porque faz uma referência ao ouro que eles extraíram na época, tá? Então, essa cidade aí, ela foi implantada nas encostas. Observe que a região, né, é uma região montanhosa e Ouro Preto está logo embaixo, no vale, né? Sobre as duas cadeias de montanhas aqui, ela está bem aqui na baixa, né? Então, Ouro Preto, ela fica no interior, né? No interior de Minas Gerais. Então, a cidade histórica de Ouro Preto, ela originou-se no processo de agregação, né, onde os garimpeiros identificaram o ouro que tinha, né, as riquezas que tinha na cidade. Isso no século 17, início do século 18. Então, a cidade de Minas Gerais, né, Ouro Preto, ela é uma cidade histórica. Por quê? Porque ela foi fundada, né, por diversos garimpeiros que ali foram atrás do ouro que existia, e aí fundou a vila de Ouro Preto, e depois a cidade foi crescendo, né? Então, o INFAM, que é uma instituição nacional, né, de patrimônios históricos e culturais, arquitetônico, urbanístico, ela declarou que Ouro Preto é um patrimônio mundial, né? E aí ela foi tombada e está na lista de patrimônio mundial. Então, a riqueza da região era muito conhecida, e muitas pessoas vinham se aventurar aí pela cidade de Ouro Preto em busca do ouro, né? Do tão sonhado ouro que existia nessa região montanhosa. Então, gente, essa paisagem aí muito conhecida, né? Inclusive por muitas pessoas que viajam para visitar esses casarões. Inclusive muitos casarões, eles têm muitos objetos da época, né, nos museus. Então vale a pena conhecer, né? Agora,
na pandemia não dá para viajar para conhecer melhor, mas antes da pandemia, né, muitas pessoas viajavam para Ouro Preto para conhecer mais sobre a cidade. Depois que a pandemia passar, né, já voltam as visitações nos museus da cidade. Então, gente, vamos para algumas indagações acerca dessa paisagem. Porque esse caminho passa várias pessoas e veículos todos os dias? Quais são os caminhos que você percorre em seu dia a dia? Então, aqui nessa cidade de Ouro Preto, as pessoas vêm, por quê? Para conhecer, né, a história da cidade, conhecer os museus, os objetos que fizeram parte dessa história, né, da época, ver os casarões, o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade. Então, muitas pessoas gostam, inclusive eu adoro cidades antigas, que tem muita história, eu adoro mesmo, sou fã. E aqui, gente, tem umas perguntinhas para vocês, algumas indagações. No número 1 diz assim: quais elementos você observa ao percorrer o caminho mostrado na foto? Então, vocês podem observar que hoje em dia, né, a cidade já está mais modernizada, vocês podem observar carros que tem na paisagem, né? Observe os casarões antigos, né? As casas, o seu design arquitetônico de Ouro Preto, né, das cidades. Observe que o piso, ele ainda é parecido com o da época, né? Algumas coisas foram mantidas desses casarões aqui, muitas coisas foram mantidas do mesmo que era da época, né? Claro que passaram por muitas reformas, mas está aí tentando sobreviver ao tempo, né? A próxima perguntinha é: você costuma percorrer caminhos como esse? Se sim, para onde você vai? Então é uma pergunta pessoal, né? Vocês reflitam um pouco sobre os caminhos que vocês percorrem. E aí, é parecido como esse? Gente, aqui em Caicó a gente tem um conjunto arquitetônico bem parecido, né, com as casas, as moradias da cidade de Ouro Preto. Por exemplo, ó, esse casarão aqui, ele se parece muito com ali do lado da igreja de Santana, né? Que hoje em dia também é tombado pelo Patrimônio Histórico Cultural do Brasil, pelo IPHAN, né? Que é a Casa da Cultura, lá onde era a casa do Padre Guerra. Então, olha, a varandinha, né? Olha, os traços na janela, o modelo do telhado, né? Então, essa paisagem aí, desse conjunto arquitetônico dessa cidade, se parece muito com aquelas imediações ali próximo à igreja de Santana, aqui em Caicó. Inclusive, foi fruto da colonização dos portugueses aqui na nossa região. Por isso que é tão parecido as casas, né, as moradias e também as instituições que são tombadas pelo Patrimônio Histórico Cultural. Então, vocês pensem um pouco, vocês percorrem esses caminhos aqui em Caicó, nesses lugares, né, que também é parecido com esse da paisagem? Tem pessoas que moram ali próximo da igreja de Santana e percorrem caminhos parecidos com esse. Mas quando a gente vem para os bairros, né, não tem essas moradias assim parecido com essa de Ouro Preto e nem com a da igreja ali naquelas moradias próximas à igreja de Santana, né? Por quê?
porque aquelas moradias, elas foram construídas apenas naquelas imediações, próximo da igreja, certo, gente? Então, essas eram as indagações acerca desse tema aí, né? Ruas e caminhos do nosso dia a dia. E aí vocês reflitam um pouco, pensem, né? E aí vocês podem só responder oralmente. Se vocês passam por esses caminhos, aí vocês vão dizer, sim, os caminhos que eu percorro é parecido com esse. Se não, se vocês não percorrem um caminho parecido com esses, vocês vão responder que não, são caminhos diferentes, com paisagens diferentes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido as nossas reflexões, as nossas indagações e mantenham sempre contato. Vou ficar afastada um pouco, né, das aulas remotas, mas só por alguns dias e logo voltarei com as nossas atividades, tá bom? Bom fim de semana e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.